Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 783 e minguando até 507 dias, 5 de fevereiro de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 783. Com o título Química Organizada da Física Quântica, parte 38, e com o subtítulo O Vento Move o Corpo, parte 11. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a esse e um blog que antecipe a esse. Deixo também a abertura deste título, né? Química Organizada da Física Quântica. Deixo também acima das estrelas de Deus, as 5 repartições acima das estrelas de Deus, para dar uma continuidade neste título. Deixo a abertura do subtítulo e a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? Relacione essas descrições nessa descrição na sua consciência para que você possa estar fazendo um trabalho continuado com mais praticidade. É muito interessante quando vocês façam dessa forma, trabalhando pela descrição do vídeo, fica muito produtivo. Quero convidar a vocês a fazer, treinar o seu corpo expressivo a ser mais forte, fazendo o trabalho de conscientização de uma forma continuada dentro destes blogs diários, tudo de graça e prático, para vocês fazer esses trabalhos de conscientização. Tudo que vocês precisam é dedicarem os seus preciosos tempos para esse blog diário, para que vocês possam fortalecer a sua fé na forma de ser, ok? A sua realidade, a sua palavra é a sua vida, entenda isso, e depois vocês conseguirão formar um corpo expressivo de uma forma justa, sem fazer objeção a realidade dos outros, pelo menos compreender isso, certo? Não, a ideia de você fazer objeção, ela é muito, explica muito aquilo que é o seu domínio. Você pode fazer a objeção livremente. Por exemplo, você tem uma consciência, você tem um corpo emocional, esse corpo emocional é o domínio da sua consciência. Então só você tem o domínio da sua consciência, ninguém mais tem esse domínio, ninguém tem mais, ninguém vai poder realizar como você se realiza, entenda isso. Isso significa que esse corpo emocional é o domínio da sua consciência e é só você que tem acesso a ele, ok? Ninguém mais tem. O que passar disso gera falsidade. Existe o domínio dos diabos, que é os corpos emocionais, que eles começam a manipular a vida de outras pessoas e tal, mas os domínio verdadeiro de Deus, que quando ele vem pela formação de Deus. Então esses tipos de domínio, eles dominam as coisas de Deus, não dominam o homem, não dominam ninguém, certo? Mas os corpos emocionais, ele tem esses domínios, esses demônios de corpo emocional, entenda isso. É uma espiritualidade da forma que as pessoas entendem tudo de uma forma equivocada, sei lá, muita coisa. Entenda isso. Então, existem essas particularidades. Então, treine seu corpo expressivo a ser forte com a sua verdade de ser, ok? Entenda isso. Eu sempre estou indicando muito que vocês acompanhem o subtítulo Desigualdade da Relação. Ficou muito interessante. Ele tem 12 repartições, começa no blog de 761, sabe? Esse subtítulo ficou muito interessante, sabe? Desigualdade da relação, tá junto com esse título, Química Organizada da Física Quântica.
O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus, achou que fosse assim? Promessa, traição, mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos para negar quem somos, né? E mentira de confessar coisa objetivamente sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isto em vossa consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre, né? E a expressão livre é tudo aquilo que é formação de Deus em Cristo. A formação de Deus em Cristo, ela usa 8 elementos da espiritualidade de Deus, o domínio de Deus, né? Vamos entender isso, daquilo que Deus, né, trouxe ali os seus astros, né? As pessoas falam anjo, né? Eu não gosto de expressão anjo, astros, aqueles os missionários, os trabalhadores, os missionário, trouxe com essa ideia dessa 8 espiritualidade, né, está presente nessa nossa Bíblia significativa, a 8 espiritualidade de Deus, né, explicando ali a astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da espiritualidade, está presente nessa Bíblia significativa. Se vocês fazer a percepção, vocês vão entender que é dessa forma. Eu sempre faço a expressão livre é uma mediação, né? Você pega a Bíblia significativa, fazer uma relatividade com o tempo de hoje, você vai ver que está tudo conectado. Tudo que eu digo aqui é uma coisa da Bíblia significativa que dá uma realidade com o tempo de hoje. Se você estiver acompanhando esse blog diário, vocês vão estar muito entendido da Bíblia significativa. É só vocês fazerem a sua percepção e vai ver que é dessa forma. Vamos então fazer a expressão livre, fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. Vamos lá. O relacionamento corpo a corpo só pode ser multiplicado quando os dois estiver aceito por uma mesma palavra que vivifica o corpo. Ou seja, a palavra da vida para os dois corpos, aonde os dois confessam as vossas verdades. Neste ideal pode haver objeção, e somente para separar os vossos planos objetivos, e não para separar os corpos vivificados pela a palavra da vida. Esta palavra pode estar unificada ou não. Quando unificado, os dois vão concordar com as mesmas palavras. Quando não for unificado, os dois vão ter ideia diferente, porém eles não permanecerão, eles vão permanecer em concordância um com o outro. Isto explica que todos os ideais têm que ser o respeito sobre o espaço do outro. Este espaço explica a forma em que eu pense sem prejudicar o outro. Por exemplo, eu tenho um laço com a minha esposa, porém tenho um pretendente, e este pretendente assedia o meu corpo emocional e se atraindo para mim. E depois que eu fiz a percepção, eu uso a objeção de uma forma correta e sem desmerecimento deste sexo, pois se você desmerecer o sexo, você vai negar e vai tentar provar coisa e vai fazer coisa por causa de alguém. Ou seja, você tem que conhecer que todo sexo é atrativo, mas nem por isto eu tenho que transar com todos. Ou seja, isto preserva a sua forma de ser alguém melhor para o corpo que tem o seu amor em forma de ser, e não de ter este sexo. Isto explica quem eu sou, mas não explica a minha esposa, pois a sua liberdade de ser ainda vai estar com ela. Esta liberdade de ser não será o meu domínio e nem o meu espaço. Perfeito, muito interessante. A minha voz está sumindo, estou sentindo um certo
desconforto, né? Mas esse contexto está muito interessante. Vamos tentar focar aqui para que eu fique bem, a minha expressão fica bem. Vamos lá, olha, o relacionamento corpo a corpo só pode ser multiplicado quando os dois estiver aceito por uma mesma palavra que vivifica o corpo. Muito interessante vocês entenderem. Quando é que o seu relacionamento possa ser multiplicado? Só quando os dois estão aceitos. Por exemplo, eu falo uma coisa, a pessoa aceite, eu falo assim, olha, gostei de você. Aí a pessoa fala, também gostei. Então multiplicou, porque está aceito. Se eu falo uma coisa e a pessoa fala outra coisa, não tem como multiplicar nada, não tem como multiplicar. Só multiplica quando aceita. Pode olhar aí. Se você vai fazer, até mesmo no dinheiro é assim, nas coisas comercial, né, de multiplicar dinheiro, você só faz negócio com uma pessoa se ela aceitar aquilo que você... Então, você vai ter como multiplicar a partir do momento que a pessoa aceite a proposta que você dá a ela sobre os negócios. Então, o dinheiro da pessoa multiplica e você vem com aquele objeto, ele vai te fazer você multiplicar da mesma forma. Então, da mesma forma com o relacionamento corpo a corpo, eu vou relacionar uma pessoa, então ela só poderá ser multiplicado se ela me aceitar, né? Se ela me aceitar, então nós dois podemos multiplicar. Por exemplo, você fala para você, olha, eu achei você legal, você é alegre, né? E ela aceitou isso, falou assim, não, beleza, obrigado. Então multiplicou, porque ela tem uma certa concordância. Se eu fazer uma objeção sobre aquilo que tem, também não vai dar para multiplicar nada. Não, só Deus é bom, não posso ser tão bom assim. Não, eu tenho que entender que Deus está comigo, isso é relativo à minha palavra, à minha vida. Eu não posso desmerecer aquilo que Deus aperfeiçoou em mim. Eu tenho ciência, eu tenho consciência daquilo, eu tenho que responder à pessoa para que ela não fique negada da mesma forma. Tudo isso são formas de multiplicar, certo? É assim com os planos objetivos, é assim com o relacionamento corpo a corpo. Entenda isso. Então, o relacionamento corpo a corpo só pode ser multiplicado quando os dois estiver aceito por uma mesma palavra que vivifica o corpo. Ou seja, a palavra da vida para os dois corpos, aonde os dois confessam as vossas verdades. Eu estou falando a verdade para o meu relacionamento, a outra pessoa está falando a verdade para mim, né? Então, nós estamos multiplicando, nós estamos sendo relativos, nós estamos conversando, nós estamos entendidos, certo? Se uma delas negar, então todos os dois ficam negados. Entenda isso, não tem como multiplicar quando as pessoas negam, certo? Neste ideal pode haver objeção, somente para separar os vossos planos objetivos, né? Vamos supor que, agora vamos entender. Olha, vamos supor que você tem um negócio com um amigo, né? Então, você vai fazer um negócio com um amigo. Então, nesse tempo, você vai querer fazer um negócio para ele. Então, você entendeu, falou assim, olha, eu não quero fazer esse negócio com você. Isso é o objetivo, eu vou ficar no prejuízo. Então, você separa os seus planos objetivos, vocês continuam sendo amigo, continua falando a verdade, continua relacionando uma palavra, né, verdade para você, verdade para ele. Então, vocês ficam ainda relativos. Não é porque você deixou de fazer negócio que você vai deixar de ser amigo da pessoa. Entenda isso? É só uma ideia para que vocês entendam. Então, quando não for verdade, é os planos objetivos. Os planos objetivos, eu posso fazer uma objeção? Fala, não, quero fazer negócio com você, né? Então, não dá certo isso, certo? A pessoa tem que entender disso e você também tem que entender disso. E vai ver que vocês não vão deixar de ser amigo, vocês não vão deixar de ser por causa de um negócio e vocês vão continuar da mesma forma. Tem pessoas que rompe laço com as pessoas por objetivos e depois deixa de ser amigo. Eles começam a confundir as coisas. Se você estiver ouvindo Deus do primeiro, que eu estou falando dos planos objetivos, do relacionamento corpo a corpo, vocês vão entender a formalidade e vocês vão entender que você não precisa negar as pessoas por causa de planos objetivos, por causa de dinheiro, por causa de nada. Você não precisa. Tudo isso pode fazer de uma forma separada. Eu vou fazer uma sociedade com uma pessoa, eu falo, esse plano objetivo é assim, 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 tudo tem um limite, você não mexe nisso, nisso, nisso.
tudo isso é minha particularidade, mas o dinheiro a gente vamos dividir entre uma coisa e outra, tudo bem, tranquilo. Aí a pessoa foi desonesta, beleza, vamos interromper o laço, cada um fica no seu, né, fica nas suas particularidades, né, e se você entender que, né, que a pessoa ainda merece o seu respeito, o seu carinho, você entende da sua forma, certo? Tudo muito delicado, né, você, nessa parte, se aplica muitas coisas, muita complexidade, mas o que eu quero dizer? Eu estendi mais essa ideia, mas era só de você estar negando só o objetivo. Eu entrei numa ideia e ela ganhou uma complexidade, mas não é interessante, porque às vezes você, o que eu quero dizer? Às vezes você está fazendo um negócio com uma pessoa, a pessoa te trai também, então ela vai negar quem você é, vai mentir para você, então ela vai estar te negando o seu corpo diretamente, objetivamente, certo? Existe essa delicadeza, mas a princípio você entende que o plano de objetivo é uma coisa, o relacionamento corpo a corpo é outra coisa, você tem amizade, certo? Vocês não podem misturar. E acontece o fato de vocês estar fazendo confusão, conforme eu tenho expressado dentro deste blog diário. Eu fiz um exemplo aqui de uma confusão, certo? E vocês entendem dessa forma. Mas existe forma de vocês separar, de fazer um negócio com um amigo, e você negar os planos objetivos, e vocês continuarem ser amigos, por exemplo, não tem problema nenhum. Foi justo da forma que ele relacionou, não te prejudicou em nada, tudo tranquilo, ele te respeitou da mesma forma, foi calmo, foi tranquilo, você entendeu que não é uma coisa objetiva apenas, a pessoa também entendeu, tudo tranquilo, ok? Entenda isso. Então, vamos lá, ou seja, a palavra da vida para os dois corpos, aonde os dois confessam as vossas verdades. Neste ideal pode haver objeção somente para separar os vossos planos objetivos, e não para separar os corpos vivificados pela palavra da vida, né? Vocês continuam sendo honestos um com o outro, um fala a verdade para o outro, então não tem por que vocês interromper esses laços por causa de planos objetivos, ok? Entende isso? Esta palavra pode estar unificada ou não. Quando unificada, os dois vai concordar com as mesmas palavras, né? O que é concordar com a mesma palavra? Isso aqui é incrível, né? Você, por exemplo, eu dou uma palavra aqui, um corpo expressivo, eu dou uma expressão. A pessoa do outro lado fala assim, eu entendi dessa mesma forma. Que coisa unida, né? Uma expressão, um corpo expressivo. Então vocês entendam, eu entendo a mesma coisa. Por exemplo, é muito interessante quando isso acontece dentro do relacionamento conjugal. Por exemplo, você gosta de uma coisa, a sua esposa também gosta da mesma coisa. Por exemplo, eu quero ir no filme, eu quero ver um filme, eu quero ver um filme. Então os dois gostam de ir no cinema, por exemplo. Então vocês estão concordando com as mesmas coisas. Isso é muito bom quando acontece isso. Então vocês não têm por que discordar, porque vocês estão divertindo junto, vocês estão fazendo tudo junto, de uma forma junto, por uma coisa expressiva, por uma palavra, tudo unificado. Então tudo isso fica bem legal, é muito bom quando acontece isso, ok? Entende isso? Então, este ideal pode haver objeção somente para separar os vossos planos objetivos, né? Quando você está dentro do casamento também, nem sempre os planos objetivos pode ter essa ideia de ter separado, de você entender que uma coisa e outra, certo? Isso fica interessante, certo? Vocês entenderem as particularidades. E não separar os corpos vivificados, né? Pela palavra da vida. Esta palavra pode estar unificada ou não, né? De ideia de estar unificada, né? Aquilo que a pessoa entende a mesma coisa que eu, e as mesmas coisas que eu entendo que é bem para mim, a pessoa entende que é bem para ela da mesma forma. Quando unificado, os dois vai concordar com as mesmas palavras, né? Eu concordo com as mesmas palavras, né? Quando não for unificado, os dois vão ter ideal diferente quando não for unificado. Por exemplo, eu gosto de cinema, né? Minha esposa gosta minha esposa gosta de outras coisas, diferente de mim. Eu gosto de ir no cinema, minha esposa gosta, é só uma ideia, só para vocês entenderem. Eu gosto de uma coisa, minha esposa gosta de outra, totalmente contrário de mim. Então, quando não for unificado, os dois vão ter Quando não for unificado, os dois vão ter ideia diferente, né? Vão pensar de forma diferente, porém, eles vão permanecer em concordância um com o outro, né? Por exemplo,
eu gosto dessa música, vamos falar, eu gosto dessa música, minha esposa disse, eu não gosto dessa música, mas isso não interfere no nosso relacionamento, eu concordo, ela gosta, é o gosto dela, isto faz com que eu respeite a pessoa e faz com que ela me respeite. E ninguém precisa gostar das mesmas coisas que eu gosto e nem a pessoa precisa gostar da mesma coisa que eu gosto para você estar unido à pessoa. Nós entendemos os gostos diferentes, os planos, os objetivos diferentes, tudo diferente, certo? Mas eu estou com a pessoa, eu respeito essa forma que ela vive, então fica tudo interessante. Ou seja, eu não preciso desconcordar com ela. Então eu vou para um relacionamento corpo a corpo, eu entendo que a pessoa é sincera comigo, ela fala a verdade, ela não mente, ela não faz planos, ela não faz objeção sobre aquilo que eu sou, não coloca a palavra na minha boca, me respeita como eu sou. Então tudo isso faz uma amizade, certo? Independente daquilo que dos nossos gostos, das diferenças dos nossos gostos. Fica muito interessante vocês entenderem isso, muito, muito bom. Esse contexto ele fala por si só. Se possível, né, a minha voz está um pouco meio que falhando, uma coisa ou outra. Se vocês pegarem esse contexto e estudar ele separado, fica muito interessante. Quando não for unificado, os dois, né, vão ter ideia diferente, porém eles vão permanecer em concordância um com o outro. Isto explica que todos os ideais têm que ser respeito, né? Tem que ser o respeito sobre o espaço do outro. Perfeito, não é? Olha só, isto explica que todos os ideais têm que ser o respeito do espaço do outro. Este espaço explica a forma em que eu pense e sem prejudicar o outro, né? Eu tenho que pensar de uma forma dependente, sem levar prejuízo ao outro. Eu entendi isso, eu respeito o espaço do outro, isso significa que eu respeito a forma em que a outra pessoa pense, certo? Entenda, é muito delicado isso. E a pessoa não vai te prejudicar, você não tem que interferir na vida da pessoa. Se a pessoa não está te interferindo na sua vida, você não tem que interferir na vida da pessoa, você tem que respeitar a pessoa, certo? Sei lá, qualquer coisa, sabe? Hoje, uma coisa mais grave, por exemplo, todos nós, por exemplo, nós estamos dentro de um relacionamento conjugal, vamos falar isso diretamente para você entender. A pessoa teve uma recaída, qualquer coisa, por uma coisa ou outra, você tem que respeitar, isso é o sentimento dela. Ela dá, sei lá, qualquer coisa que ela determina. E isso demonstra que eu tenho que respeitar a pessoa da mesma forma. Se tiver de ser uma coisa, tem que ser uma coisa completa. A pessoa tem que estar dentro do relacionamento de uma forma completa. Não adianta eu tentar fazer uma coisa ou outra, tentar mudar a forma que ela vai pensar, que ela vai sentir. Não vai. Eu tenho domínio sobre o meu corpo, não tenho domínio sobre o corpo da pessoa. Se a pessoa quiser se entregar para mim, ela tem que querer fazer isso, não é eu fazer isso. Eu posso ser uma pessoa melhor para a pessoa, para tentar conquistar, né, mostrar o tanto que eu dedico a minha vida a ela, o tanto que eu sou relativo a ela, o tanto que eu posso conquistá-la, posso fazer isso, conquistar a pessoa, mas nada além disso, certo? Aí a pessoa decidiu de uma vez, falou assim, não, realmente acabou, blá, 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 então eu tenho que respeitar, falei assim, tá tranquilo, segue o seu caminho, está tudo certo, né? Isso é só um exemplo para que vocês entendam que hoje em dia é muito dramático, sabe? As pessoas dramáticas, elas não entendem. Às vezes elas querem mudar as formas dos outros pensar, comportar. Isso não é respeitar a pessoa, certo? Não é respeitar. Se você não respeita a pessoa muitas das vezes não merece o seu amor, certo? Entenda isso. Tudo isso é uma delicadeza, é muita sensibilidade para vocês entender isso, porque ainda mais nesse tempo do fim, que as coisas vêm tudo confuso para nós, onde nós determina coisa para os nossos parceiros, o parceiro determina coisa para nós, que ninguém respeita ninguém, é uma bagunça danada. Então eu tenho que viver pela vontade do outro, o outro tem que viver pela minha vontade, manipulando e se permitindo. É muito complicado hoje em dia os relacionamentos, mas o ideal é você trabalhar essa forma de respeitar a forma da pessoa e
conquistar também, não deixar de conquistar a pessoa. Se a pessoa é importante para você, demonstre que ela é importante, faz com que ela se sinta essa pessoa importante, não desmerece a pessoa, né, toda hora que você está, não fica desmerecendo, porque se ela sentir que ela está desmerecendo, ela vai corresponder. Sabe essa mesma ideia que eu tenho dito do espelho, nós fazemos um espelhamento do vento, é a mesma coisa com o relacionamento corpo a corpo, certo? E eu vou responder às pessoas da forma que ela merece, e ela vai me responder da forma que eu mereço. Eu tenho que fazer por merecer, para me prender a atenção daquela pessoa, porque ela vai ser o meu espelho, ela vai ser o meu reflexo de uma determinada situação. A partir do momento que eu estou dando, ela vai ser o meu universo. Por exemplo, ela vai ser alguma coisa correspondendo a mim sobre aquilo que eu estou dando a ela. Agora eu ignoro a pessoa, ela vai me ignorar. Eu aceito a pessoa, ela me aceita. Também, ela vai me aceitar, certo? A pessoa está se afastando, eu seja uma pessoa melhor, tento conquistar ela, mostrar para ela o tanto que ela é importante para mim, certo? Não desmerecer. Se você vê que a pessoa está afastando, você pode se aproximar da sua forma, sendo uma pessoa melhor, entender daquilo que você está devendo à pessoa, daquilo que você não está devendo, certo? Daquilo que a pessoa também já, sei lá, qualquer coisa. É muito delicado, mas é muito preciso se você raciocinar dessa forma, ok? Vamos lá. Quando não for unificado os dois vão ter ideias diferentes, porém eles vão permanecer em concordância um com o outro. Isto explica que todos os ideais têm que ser o respeito sobre o espaço do outro. Este espaço explica a forma em que eu penso sem prejudicar o outro. Por exemplo, eu tenho um laço com a minha esposa, porém tenho um pretendente. Eu tenho um pretendente, tenho um laço com a minha esposa e agora tenho um pretendente. E este pretendente assediou o meu corpo emocional diretamente, né? Dizendo, né, tentando se aproximar de mim, né, tal, por exemplo, né, um exemplo, e se atraindo para mim, né, o tempo todo. E depois que eu fiz a percepção, né, eu entendi que a pessoa está se atraindo, aí eu fiz a percepção e eu usei a objeção, né, dessa forma eu tenho que demonstrar o meu domínio sobre o meu corpo, não, então eu faço uma objeção, eu digo não, por exemplo, eu já sou casado, por exemplo, já tenho meu relacionamento, eu estou tranquilo, beleza, estou satisfeito, tranquilo. Então você passa essa ideia para a pessoa, normal, tranquilo, não é o fim do mundo a pessoa sentir atraído por você, qualquer coisa, né? Entenda isso. No blog anterior eu já tenho explicado sobre isso, que é uma coisa comum, né? Então isso aconteceu. Então este pretendente assediou o meu corpo emocional e se atraindo a mim. E depois que eu fiz a percepção, eu usei a objeção, né? Mostrei para ela a minha realidade de uma forma correta, sem desmerecimento desse sexo. Por que eu não posso desmerecer o sexo da pessoa? Porque todo sexo é um atrativo. Isso é uma coisa mais comum que tem dentro da sociedade, é sexo atrativo. Deus fez dessa forma, certo? Fez homem para mulher e mulher para homem. Ambos são atrativos, são os corpos, nossos corpos emocionais são magnéticos, eles são atrativos, eles se atraem um para o outro, isso é automático, é automático. Se não for por um relacionamento corpo a corpo entre esposa e mulher, é por um relacionamento objetivo, num relacionamento para você comercializar coisa, tem vários tipos de relacionamento, mas ele se atrai um para o outro, né? Pode ver aí, tudo é questão de atração, você atrai, você é uma pessoa rica dentro da sociedade, você atrai pessoas para ouvir a sua palestra, qualquer coisa. Então tudo isso é uma coisa comum, você ser atrativo por vários tipos de relacionamento da mesma forma, ok? Entenda isso. Ou seja, fiz uma objeção de uma forma correta, sem desmerecimento do sexo. Então, não posso desmerecer, certo? Por que eu não posso desmerecer? Porque a partir do momento que eu desmereço a pessoa, eu estou querendo demonstrar ou estou querendo fazer demonstrar alguma coisa, proteger alguma coisa. Você não precisa proteger nada. Você tem que entender em qual situação você está e entender aquilo de uma forma simples, ok? Pois se eu desmerecer o sexo, você vai negar
Pois, se você desmerecer o sexo, você vai negar e vai tentar provar coisa e vai fazer coisa por causa de alguém, né? Quando você desmerece uma pessoa, né? O que eu quero dizer? Você já viu que muitas pessoas arrogantes hoje, inseguras, a maioria das pessoas arrogantes são pessoas inseguras, que não sabem o que quer. Então elas ficam com medo. Então na forma que você vai para uma pessoa, você fala assim, olha, eu interessei por você e tal, você está casado e tal. Não, eu estou casado e tal. Começa a esnobar a pessoa, porque ela está pensando na esposa dela. Você não precisa ficar nisso. Você tem certeza do que quer, você não precisa ser arrogante com a pessoa, você só tem que dar uma resposta à pessoa. Precisa. Agora, se você tem medo, está com medo de se sentir atraído por outra pessoa, de ser infiel, então você começa a julgar aquelas pessoas, dizendo que ela um palavrão com a pessoa, isso, aquilo, não precisa. Nem preciso cobrar, né? Tipo assim, às vezes, for do outro lado, por exemplo, me acontecer isso com a minha esposa, não, tem que respeitar a pessoa. É interessante, você fala para ela, estou num relacionamento, estou feliz, tranquilo, só segue o seu caminho, está tudo certo. Tá? Então, é uma coisa comum, a pessoa sabe o que quer e não precisa ser arrogante com as pessoas, ok? Quando você tenta esnobar uma pessoa para agradar um, para desmerecer um, para agradar outro, isso não determina que você é uma pessoa que tem postura, que tem confiança naquilo que você quer, naquilo que você relaciona, que você tem respeito com a pessoa, significa que você é desrespeitoso. Se você desrespeita uma pessoa, você desrespeita pelo mesmo motivo, porque daqui a pouco você vai estar cobrando a pessoa, você viu o que aconteceu, isso, deixa as coisas comum, sereno, né, para que tudo fique bem, ok? Entenda isso, ok? Então, você não precisa ser arrogante com a pessoa. Então, pois, se você desmerecer o sexo, você vai negar quem você é, né, pela sua atração. Eu estou vendo que está faltando aqui a expressão. Quem você é. E vai tentar provar coisa para... Vai tentar provar coisa para se ter coisa. E vai fazer por causa de alguém. E vai fazer isto por causa de alguém. E vai fazer isso por causa de alguém. Você entende que quando você estiver pensando que a sua resposta é por causa de alguém, você já está artificialmente desmerecendo, usando a palavra, você está com medo, você não tem certeza daquilo que você tem. E certo que uma hora ou outra você não tem palavra firme, você não tem decisão, uma hora ou outra você vai se cair. E muitas das vezes você vai usar até isso contra a sua esposa. Sabe, é tão bom quando você sabe o que você quer, você está dentro de um relacionamento, você está feliz com a pessoa, você entende que não tem mais nada de importância que está lá fora, nada, porque você está com a pessoa que você quer. Então você não precisa maltratar ninguém por causa de uma pessoa e para merecer um, desmerecer outro. O que eu quero que vocês entendam? Tudo isso que você comporta lá fora vai fazer você refletir isso dentro do seu relacionamento. Para que não reflita dentro do seu relacionamento, você tem que tratar isso como uma coisa comum. Se você tratar como uma coisa incomum, você vai trazer isso para dentro do seu relacionamento. E você vai dizer, por exemplo, vamos dar um exemplo, tá vendo, esposa? Eu tenho um monte de pretendente, olha aqui para você ver, e você está me maltratando, blá, 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 blá. Então ele vai achar no direito de cobrar coisas, uma coisa que poderia ser. Então, se eu sei o que eu quero, eu relaciono aquilo que eu quero. Não, vou casar. Independente de qualquer coisa, eu entendo que aquilo é a minha postura, eu tenho pulso firme sobre aquilo, eu estou decidido a fazer com que ela entenda isso de uma forma mais simples possível e que, né, entenda isso. Então, vai fazer isto por causa de alguém. Ou seja, você tem que conhecer que todo sexo é atrativo, mas nem
Por isto eu tenho que transar com todos, né? Ou seja, isto preserva a sua forma de ser alguém melhor para o corpo que tem o seu amor em forma de ser, né? E não de ter este sexo, né? Entenda isso, muito perfeito. Quando eu falo, tudo que eu digo aqui, o medo das pessoas, né? Muitas das vezes ela quer ter coisa. Não, você não precisa querer ter nada, você tem que ser esta ideia, você tem que ser essa pessoa com, com, com realidade, com expressão firme, sabendo o que quer, sabe? Não deixar suas palavras artificialmente. Então, tudo fica ok, certo? Mas na hora que você relaciona coisa para se ter coisa, então é ruim. Você não tem que relacionar coisa para se ter coisa, você tem que relacionar coisa para você ser uma coisa boa para alguém, que você tem respeito, que você tem admiração, você ser é a ideia espiritual, de você ser alguém espiritual, não de você ter. Quando você tem, você avista, você deseja, você cobiça, você, sei lá, qualquer coisa. Isto explica quem eu sou, mas não explica a minha esposa. Por que eu falei que explica quem eu sou? Porque eu sou o que eu sou, independente da minha esposa, né? A minha esposa é, né, o que ela é, né? Entenda isso. Então, isto explica quem eu sou, mas não explica a minha esposa, pois a sua liberdade de ser ainda vai estar com ela. Esta liberdade de ser não será o meu domínio, né? E nem o meu espaço. O meu domínio explica o meu corpo, o meu espaço explica o meu pensamento, certo? E é isso que eu tenho, absolutamente tudo. Quando eu entendo isso, eu tento conquistar, né? Eu respeito o espaço dela da mesma forma e tento fazer disso uma coisa boa para mim e para ela, né? Igualmente, certo? Todos nós temos um só domínio, a gente não tem vários domínios, a gente só tem um domínio. E o único domínio que nós temos é um corpo emocional que nós temos e que somos nós mesmos. Os nossos corpos emocionais são o domínio de nosso ser, de nossa consciência interior. Todos nós só dominamos, só temos um domínio, só uma forma de realizar. Isso significa que não existe governo humano sobre outra pessoa. Ninguém governa outra corpo emocional. Ninguém tem de controlar a vida das pessoas, dominar as vidas das pessoas. Tudo que você tem dentro dos seus relacionamentos são relacionamentos compartilhados. É eu fazer o melhor para a pessoa a quem eu dedico a minha vida e a pessoa fazer o melhor para ela, para mim, o que ela dedica a vida dela para mim. É só isso que acontece. Aí não existe esse negócio de como é que você vai? Você tem que ter uma forma assim, assim, assim. Não. Tudo que eu relacionei, né, no meu relacionamento, tudo são coisas relativas. O que é ser relativo? Não significa que eu tenho que fazer determinada coisa, não, eu tenho que aliviar. Vamos dividir a tarefa, né, para não ficar pesado para todo mundo, para cada um ter o seu sonho. Então nós fazemos isso adequado, relativo, certo? E dividindo isso, qualquer forma, tudo é relativo. Eu não tenho que ficar pensando só em dinheiro, só em objetivo, eu não tenho que ficar pensando só em coisas e tal, tenho que deixar tudo isso na forma relativa. Eu vou entendendo que é justo à medida da forma que eu vou relacionando isso ao tempo e tudo vai ficando interessante, certo? Não existe, quando você determina uma coisa, fica muito ruim, sabe? Mas é bom. Essa ideia que as pessoas falam de marido provedor é bom, mas quando a esposa confia no marido, fica bom. Se a esposa não confia, né, não adianta você ter isso, porque quando a esposa se entrega o seu corpo ao marido, fica interessante. Isso significa que ela confia no marido, alguma coisa desse tipo, que ela possa descansar, ficar tranquilo, uma coisa desse tipo pode ser bom, certo? Mas existe, nesse tempo do fim, existe muita crise dentro do relacionamento, existe muita complexidade também para você entender da mesma forma. Mas existe todas essas possibilidades aí, certo? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo tudo que está sendo dito. Se você achou que isso for interessante para você, você se inscreva e sinalize o vídeo. É muito interessante. Treine também o seu corpo expressivo a ficar forte com esses blogs diários. Faça isso
de uma forma prática, certo? Dedique o seu tempo a aprender tudo que está sendo dito dentro deste blog diário, para que o seu corpo expressivo fica forte, sabe? Fica muito bom. Tudo que eu digo aqui, ó, muito interessante, sabe? Tudo muito interessante. Vocês dediquem e vocês vão entender o que está sendo dito. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que você faça coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.